Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter voltado. Vamos seguir com o módulo 2. Se você não viu o módulo 1, veja antes de prosseguir. No módulo 1, nós vimos o que é o PCP, o que é necessário saber para planejar, as 7 questões-chave para o PCP, as funções do PCP, para que planejar, vimos os 5 passos para planejar, horizontes e incertezas do planejamento, a hierarquia do planejamento e a programação de curto prazo, empurrar versus puxar. Nesse módulo veremos o cálculo das necessidades líquidas, necessidade versus disponibilidade, um produto e vários processos versus um processo para vários produtos, falta ou sobra de capacidade, controle de produção, o que controlar, para que controlar. Agora vamos ver o conceito de cálculo de necessidade líquida. Necessidade líquida, na verdade, é a determinação de quanto é necessário produzir. A necessidade líquida, ela parte das necessidades brutas por período, né? Assim, tudo que vai ser necessário naquele período. Vai ser necessário saber a estrutura do produto, como que esse produto é produzido, né? Tempo de processo, o estoque disponível, e com isso a gente chega no cálculo das necessidades líquidas, né? Nós vamos analisando cada uma dessas fases aí, ok? Então vamos ver um exemplo. Como eu disse, nós começamos a análise pelas necessidades brutas. Então vamos pegar aí esse exemplo. Nós temos aí as semanas 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e quais são as necessidades de produto para cada semana. Então na semana 25 eu tenho que entregar 50 peças, vamos lá, desse produto A. Na semana 26 eu não tenho que entregar nada, na semana 27 eu tenho que entregar 70, na 28 40, na 29 10 e na 30 eu não tenho que entregar nada. Pronto, já temos as necessidades brutas do produto A semana por semana. Na sequência, nós temos que analisar a estrutura. E olha aí, o produto A, ele é feito de 2 componentes, componente B e componente C. O componente B vão 2 unidades para compor um produto A. E o componente C, uma unidade para compor o produto A. Ok? Então o produto A é feito de B e de C, sendo que B são 2 unidades e C uma unidade. Na sequência, nós temos que saber o tempo de produção, o tempo de processo de cada um dos produtos e o inventário inicial. Inventário e estoque é a mesma coisa, ok? Algumas pessoas chamam inventário, outros chamam de estoque. Então, inventário inicial ou estoque disponível é a mesma coisa. Então, a gente sabe aí que o tempo de processo para produzir um elemento A é de uma unidade, uma semana, vamos colocar assim, ok? Já que nós estamos trabalhando com semana, então vamos falar que aí o A é uma semana. O B são 2 semanas para fazer e o elemento C, uma semana. O estoque disponível do A, eu tenho 80 peças de A no estoque, tenho 100 peças do componente B e tenho 80 peças do componente C, ok? Aqui a gente já consegue determinar uma coisa. Olha só, aqui na estrutura diz que vão 2 peças de B para compor um A. Se eu tenho 100 peças para produzir se eu tenho 100 peças no estoque do componente B, eu consigo fazer 50A, ok? Que vão 2 em cada um, tá bom? Então, com todas essas informações, a gente consegue partir para a etapa seguinte. Nessa etapa,
nós vamos fazer o lançamento das necessidades brutas em uma planilha. Então estamos na semana 24 e vamos programar as semanas de 25 até 30, ok? Então na semana 25 precisamos de 50, na semana 26 nada, semana 27 70, semana 28 40, na semana 29 10 e na semana 30 nada, ok? Lançamos todas as nossas informações na planilha. A etapa seguinte é colocar o estoque disponível. O estoque disponível é o estoque atual, estoque imediato. Então, no estoque atual, eu tenho 80 peças do produto A. Lancei isso lá na planilha, né? Passo para a etapa seguinte, que é o cálculo. Vamos calcular então a necessidade líquida da semana 24. Olha, se na semana 24 a necessidade bruta é 0, não preciso de nada. Tenho um estoque de 80, né? Preciso produzir alguma coisa? Não. Né? A necessidade líquida da semana 24 é 0. E o meu estoque de A continua sendo 80. Vamos olhar agora a semana 25. Na semana 25, a necessidade bruta é de 50. Se eu tenho um estoque de 80, beleza. Vai me sobrar 30 no estoque, né? E não preciso produzir ainda. Né? Ainda tenho estoque, então não gerei uma necessidade líquida, ok? Para a semana 25. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso planejamento. Na semana 26, eu não preciso de nada, meu estoque era de 30, ok? Continuei com o meu estoque de 30 e tenho que produzir alguma coisa? Não preciso produzir nada, porque eu não tenho nenhuma necessidade, ok? Sobrou peças no estoque ainda. Vamos para a semana 27. Na semana 27, a necessidade bruta é de 70, ok? E eu tenho um estoque de 30. Ora, se eu tenho 70 e o meu estoque é de 30, surgiu uma necessidade de produzir, né? 70, né? Eu preciso de 70, só tenho 30, então eu tenho que produzir a diferença, ou seja, eu tenho que produzir 40. E meu estoque zera nesse momento, ok? Então eu vou pegar as 30 peças que já estavam prontas, mais as 40 peças que eu vou produzir nessa semana e atendi a minha necessidade bruta, ok? Vamos para a semana 28. Na semana 28, eu tenho uma necessidade bruta de 40. Meu estoque é 0, eu já zerei meu estoque, né? Portanto, eu preciso produzir essas 40 que eu preciso, ok? 40. Meu estoque é 0, eu tenho que produzir 40. Vamos para a semana 29, em que eu preciso produzir, que eu preciso vender 10, né? Eu vou vender 10 produtos A. Não tenho estoque, portanto, se o meu estoque é 0, eu tenho que produzir. Chego na semana 30, que eu não preciso nada, o estoque é 0, não preciso produzir nada, ok? Com isso, a gente conseguiu então, através das necessidades brutas e do estoque inicial, determinar a necessidade líquida de cada uma das semanas. Muito bem, agora que nós já temos a nossa necessidade líquida do produto A, né, vamos olhar agora quais as quantidades de ordens de fabricação que nós temos que produzir. Então, se na semana 24 a minha necessidade líquida de A é 0, né? Nas semanas 25 a minha necessidade líquida de A também é 0, eu não preciso produzir nada. Por que eu olhei a semana 25? Porque olha aí, o tempo de processo desse elemento A, desse produto A, é de uma semana. Então, se eu precisasse de alguma coisa, imaginando que eu precisasse para essa semana, eu já estaria atrasado. Então, se eu precisar para a semana que vem, eu tenho que começar a fazer essa semana aqui, ok? Por isso que eu olhei a necessidade líquida da semana e da semana seguinte
em função do tempo de processo. Vamos passar para a semana seguinte. Na semana seguinte, semana 25, a minha necessidade líquida de A é 0. Na semana 26, também é 0, portanto, eu não preciso emitir nenhuma ordem de fabricação do produto A. Vamos passar para a semana 26. Na semana 26, a minha necessidade líquida de A é 0, mas na semana 27, que é a semana da frente, a minha necessidade líquida é 40. Então, se eu vou levar uma semana para produzir, eu tenho que produzir então nessa semana 26 para quando chegar na 27 eu ter no estoque, ok? Ela estar pronta. Então eu anoto aqui que na semana 26 eu preciso produzir 40 produtos de A, que é a minha necessidade, ok? Bom, precisamos fixar bem esse conceito. Na semana 27 acontece quase a mesma coisa. A semana 27 minha necessidade líquida de A, né? Só que a minha necessidade líquida do dia 20, da semana 27 já foi providenciada na semana anterior. Então, eu tenho que olhar a semana da frente. Semana 40, na semana 28, 40 peças, eu tenho que produzir, então, 40 peças. Ok? Vamos lá. Por que eu só produzi 40 se a minha necessidade líquida é 27? Ora, porque a minha necessidade líquida da semana já foi programada para a semana anterior. Ok? Seguindo, na semana 28, a minha necessidade líquida é de 40. Eu já pedi para produzir lá em 27, né? Notem. E na semana 29, que é a semana da frente, eu preciso de 10. Então, eu tenho que emitir mais uma ordem de fabricação de 10. Ok? Na semana 29, mesmo eu tendo uma necessidade líquida de 10, eu já mandei produzir na semana anterior, né? Então, eu não preciso produzir nada nessa semana. Por quê? Porque na semana 30 eu não preciso de nada. Então, com isso, eu passo para a última semana. E olha, na última semana tem um fato interessante. A minha necessidade líquida da semana 30 é 0. Ok. E qual é a minha necessidade líquida da semana 31? Não sabemos. Ainda não recebemos o nosso plano de vendas. Ok? Significa que eu preciso esperar receber o plano de vendas para poder continuar programando a minha fábrica, o meu processo, ok? Então, essa ordem de fabricação só vai ser emitida, caso seja necessário, no próximo plano, ok? Entendido? Agora que nós temos as ordens de fabricação já determinadas para o produto A, vamos fazer na sequência o cálculo para saber quais são as ordens de fabricação do elemento B, ok? Então, para calcular as ordens de fabricação do B, é preciso partir das ordens de fabricação do produto A, uma vez que o B é um componente do produto A. Faz uma pausa, tenta fazer sozinho. Eu volto em seguida com o plano das ordens de fabricação de B. E uma dica: olha a estrutura do produto A. Lembre que para fazer cada produto A eu preciso de 2 componentes de B, ok? Dá uma pausa, mãos à obra. Então, como eu havia dito, para calcular as ordens de fabricação do B, do elemento B, é preciso partir das ordens de fabricação do produto A, uma vez que o B é um componente do A. Considerando a estrutura do produto A, vamos ver que para cada A eu preciso de 2 vezes o B. Então vamos lá, a necessidade bruta de B vai ser na semana 24, 0, né? Não preciso nada do A, não preciso de B também. Na semana 25, 0, né? Não preciso de A.
então também não preciso de B. Na semana 26 eu preciso de 80, porque 80? Porque eu preciso de 40A. Se eu preciso de 40A, eu tenho que fazer 80B. Lembra? 2B para fazer 1A. Na semana 27, mesma coisa. Eu preciso produzir 80 porque eu preciso de 40A. Na semana 28, 20, para atender os 10 de A. Semana 29, 0. E na semana 30, também 0. Agora vamos preencher a linha do estoque. Na semana 24, a gente verifica que nós temos um estoque disponível de 100 peças B. Ok? Então, na semana 24, eu não preciso de nada, meu estoque é 100, continua 100 para a semana 25. Na semana 25 também não preciso de nada, continua 100. Na semana 26, eu preciso de 80. Então, se eu tenho 100 no estoque, preciso de 80, vai me sobrar 20 peças no estoque. Ok? 100 menos 80 igual a 20. Na semana 27, eu preciso de 80 peças e só tenho 20 no estoque. Então, eu vou usar todas essas 20 aí e meu estoque vai ser 0. E a partir daí, o estoque fica 0 até o final. Agora que nós temos já as necessidades brutas e o estoque, vamos preencher a linha das necessidades líquidas de B. Então, semana 24, preciso de 0, tenho estoque de 100, estou tranquilo. Semana 25, preciso de 0, tenho 100, continuo com 100, não preciso de nada, não tenho necessidade líquida. Na semana 26, eu preciso de 80, tenho 100 no estoque, ainda me sobra 20. Tranquilo, não preciso produzir nada. Na semana 27, eu tenho 80 e só tenho 20 no estoque, então eu preciso produzir 60, ok? Note aí, 80 menos 20 do estoque, eu preciso de 60 e meu estoque ficou zerado. Na semana 28, eu preciso de 20, meu estoque está zerado, então eu tenho que produzir as 20. Nas duas outras semanas, eu não preciso de produzir mais nada, ok? Muito bem, agora que nós já temos as necessidades líquidas de B, vamos emitir as ordens. Vamos ver quando e quanto nós temos que emitir por semana do componente B. Vamos lembrar que o tempo de processamento do B é 2. Se vocês se lembram que o tempo de processamento do B é 2, isso significa que a gente tem que estar sempre olhando 2 semanas para frente para saber o que eu preciso nesta semana, ok? Então, por exemplo, se eu na semana, para eu colocar a ordem da semana 24, eu tenho que olhar na semana 26. 26 eu preciso de alguma coisa? 0. Então 24 é 0. Ok? Na semana 25 eu olho na semana 27. Minha necessidade líquida da semana 27 é 60. Então a minha ordem de fabricação de B na semana 25 é 60. Para a semana 26 eu olho na semana 28, 2 semanas à frente. Na semana 28 eu tenho uma necessidade de 20, então minha ordem de fabricação da semana 26 é 20. Nas outras semanas eu não preciso de mais nada. Agora faz uma pausa, checa os resultados, tá? E veja como foi a sua performance. Muito bom. E aí, acertou tudo? Se acertou tudo, parabéns. Se não acertou, volta e revise os conceitos. É muito importante entender bem esses conceitos antes de prosseguir, ok? Agora que a gente já tem as ordens, já sabemos as ordens de A e de B, está faltando calcular as ordens do componente C. Para calcular as ordens de fabricação do C,
é preciso partir das ordens de fabricação de A, uma vez que o C é um componente de A. Né? Considera aí, olha na estrutura, tá vendo que o A ele é formado por B e por C, né? E veja que para cada produto A, eu preciso de um C, ok? Então, para a gente preencher as necessidades brutas de C, é só eu copiar a minha necessidade de A, ok? Cada A vai um C, então na semana 26 eu não preciso de 40A, então preciso de 40C. Semana 27 eu não preciso de 40A, então preciso de 40C. A semana 28 eu não preciso de 10A, então preciso de 10C. Ok? Entendido? Então agora vamos preencher a linha do estoque de C. Começo com 80 disponível, né? Tem 80 peças de C disponível. Semana 24 não preciso de nada, continuo com 80, 25 preciso de nada, continuo com 80. Na semana 26 eu preciso de 40, tenho 80 no estoque, sobra 40. Na semana 27 eu preciso de 40, tenho 40 no estoque, sobrou 0. Daí para frente meu estoque está zerado, ok? Então agora vamos fazer a linha da necessidade líquida de C. Note, semana 24, tudo ok? Nada, né? Semana 25, nada. Semana 26, nada também, né? Porque eu tinha estoque. Semana 27, o meu estoque zerou, mas eu não precisava de nada. Na semana 28, eu tenho necessidade de 10 e não tenho estoque, tá vendo? 10, estoque 0, então eu tenho que produzir 10. Semana 29 e 30 eu não preciso produzir mais nada. Agora, para preencher as ordens de fabricação do C, temos que lembrar que o tempo de processamento do C é de uma semana, ok? Então, na semana 24 eu não preciso produzir nada, porque na 25 eu não preciso de nada, tá? Sempre olhando uma semana para frente. 26 não preciso de nada, 27 não preciso de nada. Na semana 28 eu preciso de 10, então se eu levo uma semana a produzir, eu tenho que programar a fabricação do C uma semana antes, ou seja, na semana 27. Nas semanas 29 e 30 eu não preciso de nada, está feito o meu plano de ordens de fabricação de C. Agora faz uma pausa e dá uma checada nos resultados, ok? E aí, tudo certo? Acertou tudo? Se sim, parabéns. Se não, volta e revisa os conceitos. Como eu falei antes, é muito importante entender bem antes de prosseguir. Ok? Então vamos lá. A gente já conseguiu fazer a nossa programação daquele período de semana 24 até a semana 30. Colocamos as ordens do produto A, do componente B e do componente C. Ok? Não é muito difícil. Vamos seguir com o nosso curso. Muito bem. Agora nós vamos analisar dois conceitos importantes em planejamento, que é necessidade versus disponibilidade. Ou seja, às vezes eu detecto necessidade. Eu tenho que produzir, porque é necessário, mas será que eu tenho disponibilidade? Os planos que a gente faz tem que ser possível de se realizar. Não adianta fazer um plano, né, mandar lá para a área de produção e falar, produza, e eles não têm capacidade, né? Como é que vai acontecer? Eu me lembro de uma passagem do livro Pequeno Príncipe, que eu li há muito tempo, que o Pequeno Príncipe encontra um rei e esse rei fala que tudo que ele manda é obedecido, porque as ordens dele são sempre possíveis de se realizar. Então ele diz assim, se eu mandasse um general se transformar em uma borboleta e ele não me obedecesse, quem estaria errado? O general de não me obedecer ou eu de ter dado uma ordem absurda, né? Então
essa historinha é só para ilustrar o fato de que os nossos planos têm que ser possível de se realizar, ok? Então a gente tem que olhar a questão, né, do equilíbrio entre a carga de produção, que é aquela minha necessidade, versus a minha capacidade de produzir, ok? Isso tem que estar em equilíbrio, ok? Então, para determinar o equilíbrio entre necessidade e disponibilidade, vamos olhar o conceito de um produto que passa por vários processos e também quando nós temos um processo por onde passam vários produtos. Então, primeiro ponto, para a gente determinar a carga de produção, nós temos que saber que o limitante dessa carga, né, é aquele processo mais restrito, que a gente chama de gargalo, né? Então, o cálculo da carga, ele é baseado no seu gargalo, no gargalo do processo. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho um produto X e esse produto X passa pelos processos A, B e C. E a minha necessidade desse produto X é de 10.000 unidades. Então, vamos lá. Tem o processo A, B e C. No processo A, eu consigo produzir 1.000 peças por dia. No processo B, 2.000 peças por dia. No processo C, eu consigo produzir 1.800 peças por dia. Essa é a minha disponibilidade, ok? Então agora nós vamos comparar a nossa necessidade com a nossa disponibilidade. Então vamos lá. O produto X, eu preciso de 10.000 unidades, né? Então no processo A, 10.000 unidades dividido por 1.000 peças por dia, eu vou levar 10 dias para produzir o meu lote todo, ok? 10 dias para produzir o meu lote de 10.000 unidades. No processo B, essas 10.000 unidades vai levar somente 5 dias. Por quê? Porque nesse processo eu consigo produzir 2.000 peças por dia. É o dobro do processo A. Então, 10.000 peças dividido por 2.000 peças por dia, 5 dias para produzir todo o lote. E agora no processo C, 10.000 peças. O processo C faz 1.800 peças por dia. Eu consigo produzir tudo em 5,6 dias para produzir o lote todo, ok? Então, se nós verificarmos aqui, o processo A, que leva 10 dias, o processo B, 5 dias, o processo C, 5,6 dias, o meu gargalo, quer dizer, aonde vai levar mais tempo, é o meu processo A. Esse é meu gargalo, ok? Vamos ver então como que ficaria um plano diário. Usando esse mesmo exemplo, ok? Produto X passa pelos processos A, B e C e a minha necessidade é de 10.000 unidades. Veja que no processo A, o meu lote de 10.000, ele é produzido 1.000 peças por dia, ok? Então, primeiro dia eu faço 1.000, segundo 1.000, terceiro 1.000, quarto 1.000 e assim por diante, né? E note na coluna da direita, que é a coluna do estoque, com quanto eu vou ficando dia por dia. Então, no primeiro dia, faço 1.000, fico com 1.000 no estoque. Segundo dia eu faço 1.000, fico com 2.000, né? Soma o 1.000 do anterior com o 1.000 que eu fiz agora, 2.000. Terceiro dia 1.000, 3.000, tal, até que eu chego no meu 10º dia, produzi 1.000 e no final fiquei com 10.000 peças no estoque. Isso é para o processo A, ok? Quando a gente passa para o processo B, note que no processo B a gente produz 2.000 peças por dia. E ele vai começar, né? A gente começa a carregar esse processo quando a gente já tem estoque suficiente que vem do processo anterior. Lembra? Primeiro faz o processo A para depois fazer o processo B, né? Então, o estoque do processo A, ele vai
aumentando à medida que produz o A e diminuindo à medida que produz o B, né? O B vai puxando do estoque de A para se produzir. Então, lá pelo sexto dia, eu já consigo começar a produzir fazer passar o meu produto pelo processo B, né? Então no sexto dia eu faço 2.000 peças, fico com 2.000 no estoque. Segundo dia eu faço mais 2.000 peças, fico com 4.000 no estoque. Note que está reduzindo o estoque de A, né? Depois no terceiro dia, que seria o oitavo dia, mais 2.000. Enfim, eu vou até o meu 10º dia. Quando eu chego no meu 10º dia, né, note que no meu 10º dia eu produzi o A, produzi o B e terminei a minha produção. Ou seja, eu já fiz o meu produto eu já fiz o meu produto X passar pelo processo A e B, tá? Levou quanto? 10 dias. No processo C, que é o último processo de fabricação, o estoque do processo B, né, vai se completar no final do dia, né? E por isso o processo C inicia no dia seguinte, tá? No último dia da produção, a gente vai ver que a gente nem precisa produzir a carga toda, né? Porque no processo C, lembra, ele faz 1.800 peças por dia, né? E já no segundo dia de produção do B, que seria o 7º dia, eu já começo a produzir o C, tá? Então vamos lá. Primeiro dia eu fiz 1.800, segundo 1.800, terceiro, quarto, quinto. Lá no 12º dia total, eu não preciso produzir 1.800 no C, embora eu tenha capacidade, porque eu só preciso de 1.000 para completar o meu lote de 10.000 unidades do produto X. Ok? Muito bom. Agora nós vamos ver uma situação diferente, que é quando eu tenho vários produtos que passam no mesmo processo, tá? Então, por exemplo, vários produtos passam no mesmo processo. Os produtos W, Y e K passam pelo mesmo processo que eu chamei aqui de processo D, né? Então, no processo D, a minha capacidade, né, a minha disponibilidade, lembre, é de 800 peças por dia. O meu produto W, eu tenho uma necessidade de fazer 2.500 unidades. Então, se eu preciso fazer 2.500 unidades, no processo D leva 3,125 dias, porque 2.500 dividido por 800 dá 3,125 dias. Não se incomode com o número de casas do cálculo, porque isso é somente um exemplo. O produto Y, eu tenho uma necessidade de 3.000 unidades. Ao passar no processo D, essas 3.000 unidades vão levar 3,75 dias, quase 4 dias, né? 3,75 dias para produzir todo o lote das 3.000 unidades de Y, né? 3.000 dividido por 800 por dia, 3,75 dias. E finalmente o produto K, que eu preciso de 6.000 unidades, e ao passar pelo processo D, ele vai levar 7,5 dias, né? 6.000 dividido por 800, 7,5 dias. Nesse caso, o gargalo do meu processo está sendo produzir o produto K. Veja bem, por quê? Porque leva 7,5 dias para produzir tudo. Os outros em 3, no máximo 4 dias eu já fiz, né? Já o produto K não, vai levar 7,5 dias. Ele
é o meu gargalo do processo. Colocando esse exemplo numa planilha, né, usando lá, o processo é um só, processo D. Os produtos são diversos, vão passar naquele processo. E eu tenho aqui minhas necessidades de cada um deles, né? Então, a gente começa aqui com o processo W. Eu vou fazer, né, no meu processo D, eu faço 800 por dia. Então, primeiro dia eu faço 800 do W, depois, segundo dia, 800 do W, terceiro dia, 800 do W. No quarto dia, eu só preciso de mais 100 e terminei o lote. Como a minha produção diária é de 800 peças por dia, eu já posso começar o meu produto Y, né? Então, eu fiz 100 do W e vou completar o dia fazendo o produto Y. Então, faço mais 700, ok? Fiz 100 peças de W e 700 peças de Y. No meu processo D, faço 800 por dia. No dia quinto, faço 800 peças do Y. No dia sexto, 800 peças do Y. E no dia sétimo, quando eu fizer 700 peças do Y, já fiz a minha necessidade. Fechou, fiz 3.000 peças, ok? E ainda consigo começar a produzir o produto K, já no sétimo dia, ok? Então, já faço mais 100 peças do produto K. Veja que o produto Y completou no sétimo dia, sobrou disponibilidade e eu completei com o produto K. E o produto K, no sétimo dia eu faço 100 e nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 eu faço 800 por dia e no 15º dia eu completo meus 6.000 peças que eu preciso do produto K, completo no 15º dia, ok? Então, observe bem que no quarto dia nós conseguimos fazer os produtos W e Y no mesmo dia. E no sétimo dia também conseguimos produzir os produtos Y e K no mesmo dia, ok? Agora, que outras sequências poderiam ser programadas, né? Porque a gente poderia começar pelo Y, pelo K, pelo W, né? Então vamos ver aqui. Olha só, se eu copiasse aquele primeiro plano que nós fizemos, né? A sequência seria W, Y, K, ok? Se eu fizer a sequência K, W, Y, ou seja, eu começo pelo meu produto K, vou para o meu produto W e depois termino com o meu produto Y. Também é suficiente, tranquilo. Notem que no 8º dia, né, dessa planilha do meio, nós começamos a fazer o produto K e terminamos o dia fazendo o produto W. No 11º dia, eu começo fazendo o produto W e termino o dia fazendo o produto Y. Na planilha da direita, nós começamos pelo produto Y, passamos pelo produto K e terminamos com o produto W. Também perfeitamente, né? Note que no quarto dia, começamos o dia produzindo o produto Y e terminamos com o produto K. E no 12º dia, nós começamos o dia fazendo o produto K, que já estava na linha, vamos chamar assim, né? Estava na sequência. Fizemos 200 peças e ainda já começamos a produzir o produto W e fomos até o final do dia. Podemos ainda criar a sequência K, Y, W, W, K, Y ou Y, W, K. Então notem que nós temos muitas opções para sequenciar, ou seja, eu tenho um processo só para produzir, né? Que é o meu processo D, lembra, né? Processo D. Mas eu posso sequenciar a entrada dos produtos, né, de diversas formas, ok?
Agora vamos falar sobre falta ou sobra de capacidade. O que a gente pode fazer com falta de capacidade? Bom, se eu preciso produzir e está me faltando capacidade, eu posso fazer hora extra. Qual é a avaliação que nós temos que ficar atento, né? Hora extra é sobrecusto, é custo extra, né? Então a gente tem que saber se esse sobrecusto das horas extras vai compensar a necessidade de aumento de capacidade, né? Então temos que analisar. É uma questão de necessidade e disponibilidade, mas também é uma questão de lucro, obter ganho. Lembra, né? Nós podemos movimentar pessoal de outra seção, né? Estou precisando de capacidade nessa seção, aquela outra seção está sobrando, então o que eu faço? Trago gente para trabalhar nessa seção. O que eu preciso avaliar? Se a mudança não vai descobrir o outro setor, deixar o outro setor descoberto. E também se a pessoa tem habilidade nessa nova função, né? Não adianta trazer uma pessoa que não sabe fazer a função, porque pode, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar. Ok? Podemos transferir atividade de um setor para outro setor, né? Se eu estou com um setor, um processo carregado, né, muito carregado, eu posso pegar e levar para outro setor produzir aquele processo. Qual a avaliação que tem que fazer? Se a mudança não vai sobrecarregar o outro setor, né? Eu resolvo um lado e crio um outro problema. Esse é o famoso cobertor curto. Cobertor curto, você quando cobre a cabeça, descobre o pé. Quando você cobre o pé, descobre a cabeça, né? Então tem que ser analisado se o setor tem capacidade para executar essa nova função, ok? Podemos contratar pessoal. Qual a avaliação aqui? Se as horas extras já não são suficientes, né? Se eu consigo resolver o problema de capacidade com hora extra, então não compensa eu contratar mais gente. Precisamos avaliar na contratação do pessoal se vai ter trabalho para os novos contratados por longo tempo, ou seja, se não é só uma necessidade momentânea, né? Então, aumentar quadro de pessoas tem que ser com responsabilidade, não ficar contrata, manda embora, contrata, manda embora, contrata, manda embora. Por quê? Porque toda vez que você contrata uma pessoa, você tem um custo não só de contratação, mas de treinamento. Aí você tem um cara lá legal, você já gastou para contratar e treinar, deixou ele legal, manda ele embora, né? Joga tudo fora, certo? Então, contratação de pessoal são essas as análises que a gente tem que fazer. Também temos que avaliar se não é possível subcontratar serviços, né? Ver aí outras áreas, outras empresas que podem fazer o serviço para a gente por determinado tempo. Então, qual a avaliação aqui é se o custo da subcontratação vai compensar a necessidade do aumento da capacidade. Precisamos avaliar se a empresa subcontratada garante a mesma qualidade que a sua. E aqui tem um ponto importante, porque ninguém, né, o seu cliente não quer saber onde você está fazendo o seu produto que vai entregar para ele. Ele quer a qualidade, e quem garante a qualidade é a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A responsabilidade é sempre da nossa empresa. Outro ponto para amenizar a falta de capacidade é trabalhar em final de semana, que basicamente é a mesma coisa que a hora extra, né? Verificar se o sobrecusto da hora extra no final de semana vai compensar a necessidade do aumento da capacidade, né? Eu destaquei hora extra e final de semana, porque normalmente a hora extra você faz durante o mesmo dia e no final de semana você tem aí outros custos agregados. Também pode pensar em adquirir mais equipamentos, mas aqui também, né? Ver se os novos equipamentos vão ter carga de trabalho no futuro, né?
se os gastos com aquisição vai compensar a necessidade do aumento de capacidade. Então, também tem que ser aqui avaliado. E um outro ponto que podemos também considerar é renegociar prazo de entrega. A renegociação com prazo de entrega é sentar com o seu cliente e falar: olha, eu não consigo te entregar agora, eu preciso de um pouco mais de tempo. O que precisa tomar muito cuidado é se essa renegociação de tempo, de prazo, não vai interferir no relacionamento com esse cliente, né? Se ele não vai ficar aí meio chateado contigo por demorar a entrega. Mas sempre é melhor renegociar prazo do que atrasar a entrega, né? É melhor você falar antes que não tem condições de entregar no prazo do que depois atrasar e aí vira desculpa, ok? E outras ações que podem ser feitas para amenizar a falta de capacidade, né? Então, avalie. Pode ser necessário mais de uma dessas ações em conjunto, ou até outras ações que a gente nem comentou aqui. O importante é sempre avaliar o custo-benefício da ação. Sabe aquela frase que fala: ó, ficou mais caro o molho do que o peixe, né? É porque a gente toma algumas ações, né, tem um custo elevadíssimo e às vezes não resolve totalmente o problema, ok? Então essas são as ações que a gente pode e deve analisar para falta de capacidade. Agora vamos avaliar o contrário, é quando a gente tem sobra de capacidade, né? Tem pedidos que consigo produzir tudo e ainda vai me sobrar capacidade. O que eu faço com isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar é reduzir a hora extra, né? A hora extra é mais caro e a gente podendo trabalhar sem fazer hora extra é a melhor solução, ok? Outra coisa, reduzir preço para aumentar a venda. Olha só, se eu tenho sobra de capacidade, e lembrando que a capacidade está lá, a máquina você já comprou, já pagou, seus funcionários estão lá, é um custo fixo, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, às vezes, você fazer uma ação temporária de desconto aumenta a venda, né? Mesmo que a margem seja um pouco menor, mas você ocupa a sua capacidade ociosa, né, e ganha dinheiro, né? Então, essa é uma opção para fazer quando a gente tem sobra de capacidade. Podemos reduzir turno de trabalho, né? Se a gente trabalha, normalmente, algumas fábricas trabalham em 3 turnos, você pode avaliar se não dá para reduzir um dos turnos. Reduzir turnos de maior custo, né, de mão de obra, como o turno noturno, onde você tem adicional noturno, ele é mais caro. Você fala: ó, então só vou trabalhar fora do período noturno. Reduzir sempre os turnos que tem custo de energia elétrica mais cara, por exemplo, né? Considerando os picos de energia elétrica, ok? Então, reduzir turno de trabalho se você tiver sobra de capacidade. Você pode pensar em ceder pessoal para outras seções, que o movimento é o contrário, né? Está sobrando num setor e eu passo para outro setor que tenha necessidade, né? Então, o que a gente tem que avaliar é se a sobra da capacidade é temporária, né? Se for temporária, vale a pena você não perder o funcionário, né? Se não for temporária, a gente tem que começar a pensar talvez numa redução de quadro, ok? Mas é também uma opção colocar, tirar pessoas de uma área e colocar para trabalhar em outra, deslocar pessoas. Cancelar contratos temporários do pessoal, né? Você contratou pessoas, né, temporariamente e agora está sobrando capacidade, você cancela os contratos temporários de pessoal. Então você mantém somente o seu quadro efetivo, reduzindo então os gastos com trabalho temporário, ok? Outro ponto, reduzir subcontratação de serviços, né? Então, usar toda a capacidade própria sem depender de capacidade externa. O que a gente tem que olhar aí, né? Olhar
Se você tem uma dependência muito grande de um subcontratado, se você deixar ele zero, né, a zero, ou seja, você tira todos os pedidos dele, pode ser que quando você precise, ele não te atenda. Né? Então, tomar cuidado com isso. Renegociar custo, né, se a sobra de capacidade for temporária. Então, você fala, eu vou manter aqui o trabalho contigo, mas eu queria aí um desconto. Né? Então, você renegocia os custos da mão de obra temporária. Suprimir máquinas. Né? Se você tem sobra de capacidade, você pode revender máquina que não tem utilização futura. Vende, transforma em dinheiro, né? Capital. Transferir para outra planta. Se você tem várias fábricas, né? E tem uma que está precisando de máquina, você tira a máquina daqui e coloca lá. De novo, avaliar o custo, né? Porque custo tem que desinstalar, instalar, transporte, né? Desligar temporariamente uma máquina e mantém ela em manutenção, somente com manutenção, para não deixar ela enferrujar, né? Então, você faz lá uma manutençãozinha em determinados períodos e mantém ela desligada, ok? Mas não vende ela, deixa ela lá para um possível uso no futuro. E além de outras ações que você também pode fazer por sobra de capacidade, né? Pode ser necessário mais de uma ação ou várias ações em conjunto. O importante aqui é sempre avaliar custo-benefício da ação. Seja muito criativo, tá? O segredo é sempre ser criativo na hora de tomar decisão de falta ou sobra de capacidade. Agora vamos ao controle de produção. No módulo 1, nós vimos como fazer um bom plano, mas grandes problemas no planejamento acabam ocorrendo por falta de acompanhamento. Os apuros no planejamento acontecem porque confiamos demasiadamente na qualidade do plano e nos esquecemos de acompanhar os passos da execução. O ciclo do PDCA, idealizado por Shihart e amplamente divulgado e aplicado por Deming, nos ensina que após planejar P e executar D, temos que monitorar C, verificando se o que está sendo feito condiz com o plano original. E se não for assim, tomar as ações A para corrigir. Algumas ferramentas de acompanhamento do check. Controle estatístico do processo. O controle estatístico do processo permite verificar visualmente se o processo está se desenvolvendo dentro do esperado. Podemos visualizar as tendências e tomar ações corretivas antes que atinjam os limites e saia do controle. Um bom acompanhamento de planos pode ser feito sem muita tecnologia. Um simples cronograma colado na parede, à frente de quem controla, com atualização diária, fornece uma boa forma de controle. Mas por que controlar? Nós precisamos acompanhar sempre para não ter surpresas no final. Eu costumo dizer que se Deus não tivesse checado se o primeiro casal havia seguido a sua determinação, talvez ainda estivéssemos no paraíso. E o que devemos controlar? Para ter um bom planejamento, precisamos controlar diversos itens. Por exemplo, ordens não iniciadas ou ordens iniciadas com atraso, pois elas podem comprometer os prazos finais. Ordens parcialmente atendidas. O atendimento parcial compromete o atendimento da totalidade do pedido e podem causar atrasos na entrega final. Ordens terminadas, para garantir que os produtos estejam disponíveis no momento que forem necessários. Quantidade de produto fabricado. Checar o previsto versus o realizado, para garantir que a ordem foi cumprida totalmente. É preciso checar a quantidade de produto rejeitado. O índice de refúgio
tem papel fundamental no planejamento futuro. Garantir que os produtos estejam em conformidade quando forem necessários. Tempos realizados. Verificar se as ordens foram cumpridas dentro do tempo previsto. Precisamos controlar tudo, ordem a ordem, processo por processo, máquina por máquina. E as reprogramações quando forem necessárias. Tudo pode ser medido e comparado, e só se pode melhorar medindo. Acompanhar sempre para não ter surpresas no final. E para que controlar? Nós precisamos controlar para encontrar desvios. E se houver desvios, fazer o ACT, fazer um plano de ação para corrigir os desvios. Como alterar a data de término da ordem, replanejar ordens em atraso, alterar a quantidade da ordem. Se houver desvios, nós precisamos priorizar ordens em atraso, cancelar uma ordem e buscar terceiros, pode ser uma opção, e outras ações. Mas é imprescindível que se tome uma ação para corrigir o desvio. Muito obrigado. Revise os conceitos e faça exercícios de fixação. É importante prosseguir com segurança, mas você sempre pode voltar e rever. Deixe seu like. Se tiver dúvida, envie um e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Aguardo você no módulo 3. Até lá!